Eu, em primeiro lugar, quero agradecer ao Ministério, Assembleia de Deus de Tomar, que tem sido bênção grande na minha vida. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, na verdade, a Deus e a Assembleia de Deus de Tomar, que tem sido bênção de Deus na minha vida. E agradecer a cada pessoa que está aqui presente, que eu acredito que o Senhor vai falar para a vossa vida. Acredito e tenho a plena certeza, porque o Senhor falava comigo enquanto eu preparava a mensagem. E sem esquecer também, quero agradecer os meus pais que não estão aqui. Avelino Gonçalves é o nome do meu pai, Luciana Lucinga é o nome da minha mãe também. Agradecer por pessoas que sempre investiram em mim, sempre acreditaram em mim. E sem esquecer também alguém, o nome dele é Moisés, o tio Moisés, que foi meu chefe em Angola, que Deus também lhe usou para que por meio dele eu chegasse cá em Portugal. Então eu quero ser grato mesmo a essas pessoas. Sem esquecer, né, o vovô Rui, que já está até cabelo muito branco, mas enfim, não dá para elogiar muito. Amém. Louvado seja Deus por isso. Sem mais perca de tempo, eu tenho aqui algo para partilhar com a igreja. E nós vamos estar focados no seguinte tema: Entendendo o Mundo Espiritual, parte 2. Amém. E eu creio que houve essa mensagem não com um espírito religioso, mas com um espírito de cristão. Porque se for com espírito de religioso, essa palavra não vai germinar dentro de ti, não vai brotar frutos, não vais crescer mesmo espiritualmente falando. E logo em Gálatas capítulo 4 nós conseguimos perceber que é desejo de Deus que nós crescemos espiritualmente. E acredito que a igreja poderia perguntar-se, mas Gonçalves, olha, qual a necessidade e por que o tema Entendendo o Mundo Espiritual, parte 2? Na verdade é parte 2 porque a parte 1 já foi ministrada em Orem. E ontem estive em Caixarias partilhando a palavra que também foi uma bênção, que foi profeta Oséias e a prostituta. E hoje de manhã estive partilhando a palavra de Deus em Orem também, e graças a Deus também foi uma bênção a palavra dele. E no dia de hoje estou aqui e posso dizer que estou com um final de semana abençoado, amém? E acredito que Deus tem estado a me usar para, por meio de mim, Deus alimentar o seu povo. Amém? Então nós temos o seguinte tema, que é Entendendo o Mundo Espiritual, parte 2, porque parte 1 já foi ministrada em Orem, não no dia de hoje, mas há alguns dias atrás. Então fui buscar o significado para o mesmo, mas antes nós temos como um texto base daquilo que é o nosso tema, que é Gálatas capítulo 5, versículo 25. Amém? Gálatas 5, 25, 8, 25, desculpa, diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vou repetir novamente Gálatas 8, 25. 5, 25. Então fiz uma confusão aqui. Amém, amém. Gálatas 5, 25. Amém. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Acho que fiz aqui uma confusão ao elaborar o PDF. Amém? E é bom, nosso pastor está mesmo atento. Então Gonçalves aqui, se tentar mentir, está apaiado. Amém. Deus seja louvado por isso. E eu trouxe no dia de hoje 3 pontos. O primeiro ponto é nascer do Espírito. O segundo ponto é estar no Espírito. E o terceiro e último ponto é andar no Espírito. E por incrível que pareça, a igreja poderia se perguntar, mas Gonçalves, por quê? E já nós vamos indo descendo. Eu trouxe a origem da palavra grega e trouxe alguns pontos, algumas coisas para nós indo percebendo, para nós entrando no tema que é o propósito no dia de hoje. A palavra mundo no grego se pronuncia de cosmo, se escreve de uma outra forma, mas a forma de ler é assim, cosmo. No hebraico tem uma pronúncia que se chama olam, e no hebraico ou no aramaico, nesse gajo moante. E também nós entendemos a palavra espírito. No grego tem a pronúncia de pneuma, no hebraico tem a pronúncia de ruach, e no aramaico tem a pronúncia de ruá. Então nós conseguimos perceber quando nós entramos no grego, isso para falar para o significado de espírito, porque o nosso tema é Entendendo o Mundo Espiritual. Então eu fiz questão, enquanto estudante, ir repartindo o tema para que possamos ter o máximo entendimento possível daquilo que Deus quer transmitir para nós. E o que é um espírito na verdade? O crente tem um espírito ou é um espírito? Então, o tema do dia de hoje vai nos fazer perceber
quem na verdade nós somos e como podemos entender o mundo espiritual, porque na verdade para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus em espírito. Amém? E eu tenho aqui o seguinte, tenho Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Versículo 2. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus capítulo 11, versículo 1 até o 3. Então eu, como pessoa que estava a estudar para preparar uma mensagem, eu comecei a me perguntar, e o que outras versões falam a respeito disso? Como é que eu posso perceber? O que outros tradutores perceberam nesse versículo? Então, eu trouxe aqui uma tradução da NVI, trouxe outra tradução da ARA, trouxe outra tradução da King James atualizada, da NTLH e também da Almeida corrigida, está difícil hoje, corrigida e fiel. E eu vou fazer questão de ler cada um desses pontos só para a igreja conseguir perceber mais ou menos onde é que eu quero chegar e já demos liberdade ao Espírito Santo para ser o Espírito Santo a pregar, amém? Diz o seguinte, estamos a falar na versão NVI. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, NVI. E agora na ARA diz o seguinte, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A King James atualizada diz o seguinte, pela fé entendemos que os universos foram formados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que era aparente. E temos aqui a nossa tradução NTLH diz o seguinte, pela fé entendemos que foi Deus quem fez o universo inteiro somente com a sua palavra. Isso aconteceu de tal maneira que aquilo que nós vemos foi criado a partir do que não se vê. E a ACF, que é Almeida corrigida e fiel, diz o seguinte, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Então, fiz questão de ler várias versões para nós conseguirmos ter o máximo entendimento possível, porque, igreja, vocês poderão perguntar, mas Gonçalves, qual é a necessidade disso? Por que várias versões? Porque, na verdade, é para nós conseguirmos tirar o máximo proveito daquilo que cada tradutor conseguiu traduzir do original da Bíblia Sagrada. E é muito bom nós conseguirmos perceber, na verdade, como pessoas que nascem de novo, precisam entender o mundo espiritual. Crente que não percebe o mundo espiritual não está preparado para ser crente. E uma coisa eu te vou dizer, vai ser brinquedo na mão de Satanás. Porque nós não somos chamados para andarmos na carne, mas somos chamados para andarmos segundo o Espírito. Amém? E irmão Gonçalves, então o que é que eu posso fazer na verdade para nascer de novo, para que eu possa me relacionar com Deus? Vamos lá abrir a nossa Bíblia Sagrada no livro de João capítulo 3, diz o seguinte, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus está afirmando, não é apóstolo Paulo, não é Judas, não é Tiago, não é Timóteo. Jesus está dizendo, em verdade vos afirmo que, se tu não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus.
E irmão Gonçalves, por que então que eu devo nascer de novo? Simplesmente não posso ir à igreja a prestar culto. Há uma necessidade de nascermos de novo. Por causa de quê? Por causa do pecado que entrou na terra por meio de Adão. Se Adão não tivesse transgredido os mandamentos de Deus, a ordenança de Deus, onde Deus disse em Gênesis, Adão, comei de todos os frutos que há aqui no jardim, mas não comei daquele. O homem desobedeceu a Deus, comeu, e espiritualmente o homem morreu. Então, por isso é que o apóstolo Paulo chama o próprio Jesus de segundo Adão. Por que chama Jesus de segundo Adão? Porque é um homem perfeito e sem pecado. Esse é o plano original de Deus com a natureza humana. Então agora se Jesus vem, morre por ti, morre por mim, para nos reconciliar com o Pai, e eles agora nos tendem o convite. Vocês devem nascer de novo. Eu resolvi o problema que Adão cometeu. Uma pergunta, a igreja está aqui comigo? Estão todos aqui? Hoje quem veio para dormir não vai conseguir dormir. Pastor, eu estou a controlar. Se eu ver alguém a dormir, vou apontar. Vamos lhe chamar um nome. Todo mundo vai saber que andas a dormir aqui na igreja. Amém? E graças a Deus por isso, e vamos continuar. Diz o seguinte, no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, como um homem pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Nicodemos era alguém que conhecia as Escrituras, conhecia a Torá, conhecia as leis de Moisés, era fariseu, e agora ele está a dizer, Jesus, eu, sendo já velho, com a idade que eu tenho, estás a me dizer para nascer de novo? Tenho que entrar no ventre da minha mãe e dizer, mamãe, com licença, quero entrar para nascer de novo. Então agora o que o próprio Jesus Cristo disse? Não. Vamos lá ver o que é que Jesus Cristo respondeu. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é? E o que é nascido do Espírito é? Abaixo. E o que é nascido do Espírito é? Mais alto. O que é nascido do Espírito é? Deus está nos dando o convite para nascermos do Espírito. Vamos lá continuar. Versículo 7 diz o seguinte, não te admites que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Versículo 8 e último, o vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E Deus não só nos manda nascer de novo, como Ele está nos dizendo, depois de vocês nascerem de novo, eu vou vos guiar. E hoje, igreja, hoje, por favor, não fica aqui com uma mente religiosa, senão o teu conhecimento, a tua informação, ou seja, a informação que tu vais receber no dia de hoje vai ser muito limitada, mas fica aqui com entendimento de cristão, de pessoa que veio disponível para Deus falar na tua vida, para te ajudar a crescer espiritualmente falando. E Jesus, quando nos tende esse convite, e vocês poderiam perguntar, mas Gonçalves, tá bem, Jesus falou com Nicodemos, mas nós aí não conseguimos perceber a ideia de Jesus, o que é que eu posso na verdade fazer? Ele não respondeu bem Nicodemos. Então a Bíblia, como não se contradiz, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus sabia que iríamos querer perceber isso. Deus nos ofereceu Romanos, capítulo 10, versículo 8 até o 10. Eu tenho isso em decor e posso recitar. Diz o seguinte no versículo 8, a saber, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Versículo 9 do capítulo 10 de Romanos diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. No versículo 10 do capítulo 10 diz, porque com a boca a confissão é feita e com o coração se crê para, noutras linguagens, para a justiça. Então, o meio de nascermos de novo é por meio de confissão com a nossa boca e crença no nosso coração de que Jesus é Filho de Deus.
Jesus é o Senhor. Por quê? Porque nós não precisamos fazer mais nada. O assunto do pecado morreu em Cristo. Jesus resolveu todo o problema que o ser humano cometeu. E agora ele está dizendo, por amor que eu tenho convosco, então me decidi morrer por ti, por mim, por nós. Eu resolvi tudo, todo o erro que Adão cometeu, porque todos nós nascemos com pecado. Então Jesus está estendendo o convite, eu quero que vocês nasçam de novo, porque eu quero vos guiar em espírito, mas vocês têm que nascer do espírito. Amém? Vamos lá continuar. O ponto número 2 diz o seguinte, estar no espírito. Isso está em Romanos 8, 5 até o 9. Amém? Diz o seguinte, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas na carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Versículo 6 diz o seguinte, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Versículo 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 9 diz o seguinte, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E tem uma condição, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é ele. Igreja, eu quero partilhar algo aqui. Graças a Deus, vou partilhar algumas das experiências que eu tive com Deus, só para a igreja conseguir perceber a importância de andar no Espírito, de estar no Espírito. É que, por incrível que pareça, João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz o seguinte, Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em... Então, como é possível nós nos relacionarmos com o Espírito, sendo nós ou estando nós na carne? A Bíblia está dizendo que aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E infelizmente é que nós nos dias de hoje temos crentes que até nasceram do Espírito, mas vivem na carne. Não era suposto. Não era suposto. E a ideia é, o nosso ser vai ter domínio onde nós mais o alimentamos. Quando nós nascemos de novo, eu em Angola, quando pregava nos autocarros, quando eu levava pessoas para Jesus, eles mostravam a necessidade de nascerem de novo. Eu lhes dizia o seguinte, imagina que tu compraste uma pendrive nova. O que é que tu deve fazer com uma pendrive? Normalmente as pendrive vêm com vírus. Então primeiro é formatares a pendrive, ou então uma pendrive normalmente vem sempre vazia, em estado normal de uma pendrive. Então, a pendrive vem vazia e ela precisa de quê? Conteúdo, dados, informação. Então, essa mesma pendrive, do mesmo jeito que tem uma necessidade de ser alimentado, assim somos nós quando nascemos de novo. Nós nascemos de novo, somos semelhantes. Estou a trazer aqui um exemplo físico para nós conseguirmos perceber no Espírito que Deus quer nos fazer perceber na tarde de hoje. Então, nós somos uma pendrive, um exemplo, não que, na verdade, você não tem cara de pendrive, né? Eu sei que você não tem, bem até que eu poderia ter, o pastor José que poderia ter, né, pastor? Mas pronto, essa é outra pregação. E o que acontece? Nós precisamos de informação. O nosso espírito, quando nós nascemos de novo, nós precisamos alimentar o nosso espírito com quê? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Epa, irmão Gonçalves, daqui a 2 semanas vai ter retiro. Epa, vai ser fixe, tudo muito bem. Sabes por que nos dias de hoje o Espírito Santo já não está a exercer atividade conforme exercia no antigamente? Porque a igreja está mais a andar na carne do que no Espírito. A igreja não consegue tirar uma hora de oração com o Pai, não conseguem se relacionar com Deus, porque estão cheios das coisas do mundo.
E o próprio Jesus diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que nele há, porque todo aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. E o mundo aí não aponta para quê? Não aponta para as coisas materiais, ou seja, não aponta para as pessoas, aponta para as coisas que materiais. Muitas das vezes nós nos preocupamos tanto com tantas coisas que nem era suposto. Acabamos nos preocupando tanto com essas coisas que nós nem sequer conseguimos ter tempo para nos relacionarmos com Deus. Não é para Gonçalves, eu vou num retiro. Pastor José Galvão, vai ter um retiro, vai ser fixe, vou me inscrever. É para vir buscar, quero o Espírito Santo, imagina. Se os retiros se realizarem de 2 em 2 anos, você está um ano e 11 meses e alguns dias na carne e num dia queres ficar no Espírito. Não funciona, igreja. Não funciona. Eu não vos estou a mentir. Eu quero partilhar uma das experiências que eu tive com Deus. Eu não jejuo e não oro porque simplesmente quero jejuar, eu quero orar. Eu vi que é uma necessidade de eu matar a minha carne por meio de jejum e alimentar o meu espírito por meio da oração. E eu me lembro num dia desses, essa é uma das experiências que eu tive. Eu fui para o monte, estava em 3 dias de jejum e oração, 3 dias direito, sem comer nada, sem beber nada, sem fazer mesmo nada do gênero, nem sequer tomei banho. Não era porque, Gonçalves, Deus diz para não tomar banho, não tem nada a ver que não quis. Se calhar também não gosto muito de água, essa também pode ser outra pregação. Amém? E graças ao Senhor, eu me lembro muito bem, nesses 3 dias estamos a falar 72 horas direita, sem beber água, sem comer nada. Assim, só a tirar tempo de jejum, em oração com o Pai e meditação. No 3º dia, o Senhor me coloca no coração para ir para um monte. Sim, dentro de mim, Pai, estou muito fraco, vou para o monte e vou subir aquilo. E como é que vai ser? Como é que a minha força, a energia? Orei ao Senhor, Deus é bom, me deu força. Fui para o monte em 3 dias de jejum e oração. Eu normalmente quando saio sempre do serviço 18, 19 horas ia já direito para o monte. Então fui para o monte e ficar ali, descansei um pouquinho por causa do cansaço do serviço. E por volta das 23h50 e tal, eu coloquei já alarme, me despertei e comecei a orar, arrumei o meu espaço, tudo no chão, conforme eu normalmente sempre fazia. E peguei e fiquei em oração. Igreja, quanto menos eu esperava, foi mesmo assim, toda vez conforme o Espírito Santo sempre desce em Atos, de repente, eu entrei em espírito. As minhas pernas, eu estou a ser bem sincero convosco, se eu tiver a mentir, estou a quebrar um dos mandamentos de Deus, que é dar falso testemunho. Foi assim, de repente, as minhas pernas deixaram de tocar no chão, igreja. Eu quando vi que as minhas pernas deixaram de tocar no chão, essa experiência que eu tive com Deus, foi assim também, de repente. Eu apaguei, quando levantei os olhos, já estava no chão. Igreja, isso não é porque eu não jejuei, não orei, para não, Deus, quero ter uma experiência, não. Nós não jejuamos para ter experiência, não oramos para termos experiência, é porque amamos o dono que dá experiência. Porque se nós vamos a Deus com expectativa de alguma coisa que Deus possa fazer por nós, eu te vou dizer, vais te decepcionar muitas vezes. E Deus vai fazer isso propositadamente para trabalhar no teu caráter. Não sei se todos estão aqui, estão todos muito quietos. Igreja, Deus é bom. Deus está a te convidar para nasceres no Espírito, estares no Espírito e andares no Espírito. E por incrível que pareça, partilhando mais uma das experiências e vamos partir para a palavra de Deus, e está basicamente tudo ligado, mas isso nós encontramos nos livros de Reis, onde o profeta Eliseu estava a ser perseguido porque enviaram alguns soldados para prenderem Eliseu, porque Eliseu conseguia saber de tudo que o rei fazia às escondidas. Acredito que pessoas aqui já leram essa história e conhecem e sabem do que eu estou a me referir. Foi mesmo assim.
Eliseu sempre esforçou-se, acredito, porque Eliseu era humano como nós, tinha os mesmos desejos conforme nós temos no dia de hoje, tinha seus defeitos também. Deus usou pessoas com defeito, Deus usou pessoas com falhas, e Deus faz as coisas acontecerem. Não é porque nós somos fortes, é porque Ele é forte, e é porque Ele é poderoso. E nunca se tratou de mim, nunca se tratou de ti, sempre se tratou dele, porque tudo é para Ele, e dele e para Ele são todas as coisas. E quando nós encontramos Eliseu, ele a ser perseguido, o moço de Eliseu vem e diz o seguinte: Eliseu, olha, eis que os soldados vieram prender-te. Olha a oração de pessoa que está no Espírito. Pessoa que tem confiança no Deus que serve. Pai, eu rogo-te para que o Senhor abra os olhos desse moço. Sabe qual é a lição que nós temos aí? Eliseu sabia o Deus que ele busca, o Deus que ele serve. Então ele disse: Pai, eu estou no Espírito e eu sei que estou contigo. E que tem soldados espirituais pelejarem por mim. Então, Pai, como esse miudinho não sabe, então abre os olhos dele para ele ver. Porque ele está na carne, ele precisa estar no Espírito. Os olhos do menino estão abertos. Eis que eu vejo cavalheiros ao redor de nós. Maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. E a minha pergunta é: por que antes de Eliseu orar, o menino não viu os soldados celestiais? Porque o menino estava na carne. E Deus está dizendo que Ele não se agrada com pessoas que andam na carne. Nós vamos andar no Espírito por meio de 3 coisas. Em primeiro lugar, palavra de Deus. Segundo lugar, oração, relacionamento com o Pai. Terceiro lugar, jejum. Mateus capítulo 6. Jesus Cristo diz: e quando jejuardes? Noutros versículos mais abaixo: e quando orardes? Jesus fala de 2 coisas, jejum e oração. E aparecem pessoas a Jesus: mestre, os discípulos de João jejuam, mas os teus não jejuam. Jesus Cristo disse: aparecerá dia que será removido, e ele fala da sua pessoa, e eles vão ter necessidade de jejuar e quê? Fisicamente, Jesus não está aqui conosco. Se Jesus não está aqui conosco fisicamente, o que é que a igreja está à espera de jejuar e orar? Eu vou ser bem sincero com a igreja, e graças a Deus essa é uma igreja que dá liberdade ao Espírito Santo. É que se nós queremos ver a atividade do Espírito Santo, nós precisamos perceber o mundo espiritual. Precisamos entender como o mundo espiritual funciona. E não precisa se buscar nenhum outro livro, somente a Bíblia Sagrada. Deus vai te revelar como o mundo espiritual funciona. E nesse exemplo que eu trouxe de Eliseu, eu tive uma experiência semelhante que eu não exatamente preciso dar muitos detalhes, vou ser resumido nessa experiência que eu tive com Deus, porque não foi algo que eu programei. Eu me lembro que quando estava em Angola, muitas das vezes iam pessoas na minha casa no período da noite para orar por eles, pessoas que se calhar estavam possessas, e como eu realizava cultos de libertação na minha casa, e depois, graças a Deus, o Senhor nos abençoou com espaço. Eu me lembro que veio uma jovem que estava completamente, se assim posso dizer, possessa. E quando essa jovem vem para minha casa, eu me lembro de eu orar para ela, o demônio manifestou no corpo dela, queria despir ela toda, e graças a Deus a mãe dela estava presente e o esposo dela também estava presente. Fiz libertação, o demônio falou muitas coisas, mas eu não lhes dou importância, nem procuro questionar os demônios. João 8, capítulo 44, porque Deus é o pai da mentira, não se questiona demônios, isso é perca de tempo. Então peguei e fiz libertação na jovem, na senhora, se assim podemos dizer, porque já tinha 2 filhos. E assim que eu faço libertação, enquanto a jovem estava ali, a mãe estava toda, como é que eu posso dizer, estava toda exaltada. O que está acontecendo com a minha filha? Foi mesmo assim, eu tive essa convicção, não é porque pensei, tive essa convicção de orar por ela e lhe pedir para que Deus abrisse os olhos dela para ver o que estava acontecendo. Não pensei, igreja, não viveu mentir, não estou a dar aqui nenhum falso testemunho ou para embelezar a pregação, não tem nada a ver. Foi mesmo assim, tive essa convicção, e quando peguei, orei para ela, lhe colocou os olhos nos olhos, a mão nos olhos, e ela começou a ver, ela começou a gritar assim: onde está a levar a minha filha? Traze a minha filha de volta. Eu fiquei espantado.
O que é que está acontecendo ali? Por que antes de eu ter essa convicção, antes de eu orar por ela, e ela não estava vendo nada disso, porque ela estava na carne. E quando eu fiz essa imposição de mão nos olhos dela, ela entrou no espírito, começou a ver as coisas no espírito. Então, irmão Gonçalves, quer dizer que eu posso orar a Deus para começar a me mostrar demônio? Não faz isso. Ora a Deus para teres mais tempo com Ele, isso é o mais importante. Não perde todo tempo com o diabo, não perde todo tempo com o demônio. Jesus é o mais importante. Mas para você ver o agir do Espírito Santo na tua vida, para o Espírito Santo se manifestar em ti, e por meio de ti é preciso que nós vivemos no Espírito. Igreja, isso é muito, mas muito importante. E nós lemos Hebreus capítulo 1, 11, versículo 3, diz o seguinte, que os mundos foram formados pela palavra de Deus. Alguns estudiosos apontam que essa expressão, os mundos, aponta para o mundo físico e o mundo que é espiritual. E o mais engraçado que nós encontramos aqui é que Hebreus capítulo 11, ele diz que o que se vê veio daquilo que não se vê. Resumidamente falando, o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Quem não entende o mundo espiritual vai ser brinquedo de Satanás nesse mundo físico. Para mim, Gonçalves, essa pregação não está a gostar muito, não é para gostar, é para você aceitar e nascer do Espírito, andar no Espírito e viver no Espírito. Isso não é uma pregação do irmão Gonçalves, isso é palavra de Deus, por isso é que eu estou a apresentar aqui passagens bíblicas. Deus está a dizer, se você anda na carne, você não me agrada. A minha pergunta é, igreja, quanto tempo nós investimos para nos relacionar com Deus, o Espírito? Nós adoramos Deus em Espírito. Por incrível que pareça, eu fico muitas das vezes chocado. Fico chocado com isso, para ser sincero convosco. Quando estamos na igreja, o pastor José Galvão está aqui a louvar, outro pessoal do louvor está aqui a louvar, e pessoas com chewinga na boca, ou pastilha na boca. E depois levanta as mãos. Espírito Santo me enche. Não faz sentido, porque você está na carne. Eu não vou mentir, igreja. Você quer ter experiência com Deus, em primeiro lugar, tema o Deus que estás a buscar. Reverência, respeito ao Deus que estás a buscar. Estamos na igreja, queremos estar no Espírito, mas estamos a mexer nas redes sociais, estamos no WhatsApp, estamos no Facebook, estamos no Instagram. Seria bom se fizesses o trabalho que a nossa pastora Ruth faz. Fala, olha, pastora Ruth, estás cansada? Me passa o telefone, vou filmar para o vídeo da igreja de tomar passeio em direto. Mas não, é responder mensagem, mas traz em pleno culto. Deus, quero estar no Espírito. Quero ter experiência com Deus no Espírito. É impossível. Deus está a dizer, quem está na carne não pode me agradar. Todas as práticas que nós fizemos quando entramos dentro dessas portas, que não glorificam a Deus, não está a agradar a Deus. Deus não está feliz contigo. Nós estamos a esquecer que quando nós viemos aqui, esse lugar merece respeito. Não respeitamos esse lugar por causa do pastor José Galvão, nem da esposa, que é a nossa mamã Ruth, nem de uma outra pessoa, nem do irmão Rui, nem a ninguém do ministério. Quando entramos nesse lugar, é a casa de Deus, merece respeito. Se quisermos viver experiência com Ele. Não é para eu estar com dor de cabeça, esquece dor de cabeça, busca o Deus que cura dor de cabeça. Igreja, eu não vou mentir, nós precisamos respeitar Deus. Se queremos estar no Espírito, precisamos respeitar Deus. Sabe o que está acontecendo? O temor do Senhor dentro da igreja mudou. Vamos só tentar examinar o nome do Espírito Santo. Ver Espírito Santo. Nós sabemos que faz parte de uma das três pessoas da Trindade, mas na Bíblia não vais encontrar a expressão Trindade. É uma expressão que os evangélicos utilizam para simplesmente mostrar as três pessoas que concordam num só. E nós conseguimos ver isso presente em Mateus capítulo 4 e capítulo 3, quando Jesus é batizado por João Batista.
Jesus, que é o Filho, está presente. O Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, desce. E a voz do Pai fala. 3. Encontramos ali. É ali onde vê a origem dessa expressão trindade, mas não encontra aí na Bíblia. Amém? E o que eu quero exatamente partilhar para a igreja? Nós precisamos ter respeito do Deus que nós buscamos. Nós precisamos nos relacionar. Vê o nome, conforme eu estava a dizer, Espírito Santo. No hebraico, santo, separado. Deus está dizendo, olha, eu não gosto de mistura. Você não pode vir aqui com estilo do mundo, comportamento do mundo, linguagem do mundo e quer ser cheio de alguém que é santo. Não funciona. Se nós conseguimos perceber, diabo tem se infiltrado dentro das nossas igrejas. Diabo tem se infiltrado dentro das nossas igrejas. Em primeiro lugar, falta de santidade na igreja. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Você não pode ver Deus. Você não pode ter experiência com Deus enquanto não nos separarmos do mundo. Quando nós nos separamos do mundo, andamos no Espírito e agradamos o Pai. E Deus está nos convidando, a igreja. Eu vou te pedir, por favor, olha, invista no teu relacionamento com o Pai. Eu também estou a falar também para mim mesmo, Gonçalves. Invista no teu relacionamento com Deus. Nós não precisamos só buscar Deus porque queremos milagre. Não vou sair da igreja da Assembleia de Deus de Tomar porque aqui não vejo o mover do Espírito Santo. O que é que você faz individualmente falando? Será que existe um versículo bíblico onde a Bíblia diz que eu só vou usar pastor? Não existe. Não existe nenhum versículo bíblico que diz eu só vou usar presbítero ou diácono. Não existe. Mateus diz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai em oculto e ele te recompensará publicamente. Olha, preste atenção no que Mateus está dizendo. Ele está dizendo, eu não posso te recompensar publicamente, não posso te usar enquanto você não saber a importância de me buscar no oculto. Você não pode simplesmente vir aqui na igreja, não, eu vou orar, acredito que o Espírito Santo vai fazer. Não, como é que tem sido o teu relacionamento com o Pai, onde ninguém está a te ver? E o que eu consigo perceber aqui, o que nós mais queremos é ser visto pelas pessoas para falarem que Deus usa o fulano, que o fulano é cheio do Espírito Santo. E eu não vos vou mentir, eu tenho visto muito nas igrejas, o que mais funciona é emoção, não é o Espírito Santo a contender com as pessoas. Tão emocionado que depois de um retiro, depois de qualquer atividade, voltam a ser as mesmas pessoas e fazem coisas ainda piores. A igreja, Deus não está feliz conosco. E eu amo o que está escrito no livro de Jó. Jó diz o seguinte: eu ouvi falar de ti, mas hoje os meus olhos... Vou repetir novamente. Eu ouvi falar de ti, mas hoje os meus olhos te veem. Igreja, nós não precisamos somente de acreditar em Deus porque falaram de Deus para nós. Mas precisamos falar de Deus porque nós nos relacionamos com Ele, vivemos com Ele e Ele não tem problema nenhum em se revelar a nós. E logo nós não vamos pregar algo porque nos contaram. Nós vamos pregar algo porque vivemos. E uma pregação de pessoa que vive o que prega é diferente de pregação de pessoa que ouviu e está a pregar também. Copy-paste na igreja não funciona. Não funciona, igreja. Não funciona. Igreja é momento... estão todos tristes, não estão tristes comigo, né? Eu não fiz nada, pastor Tiago, tenta lá ver as tuas ovelhas, se calhar vão querer me bater aqui, pastor José Gavão. Se querem me bater, também tem um pastor grande, né? Amém. Eu estou aqui, estou com um corpo abençoado e glorioso e visto que tenho estado a engordar um pouco, Deus é bom. Está escrito, os que confiam no Senhor engordarão. Amém. Está escrito. Então está a confiar, acredito que brevemente vou comprar calças novas. Amém. Vou fazer ao meu cabide, Deus é bom. Amém?
Então vamos lá no último ponto, que é viver no Espírito. Gálatas, espero não estar errado dessa vez, 8:25. 5:25. Então tenho que rever isso. Sim, tenho que rever isso, não sei porquê, mas pronto. Diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Igreja, então Deus está nos estender um convite de viver no Espírito, para andarmos também no quê? No Espírito. E eu partilhei que nós precisamos nascer de novo, em primeiro lugar, porque Jesus morreu por nós, e nós, quando nascemos de novo, não vivemos pela nossa justiça, vivemos pela justiça de Cristo, e isso nós conseguimos encontrar em 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21, que diz que Deus o fez pecado para que por meio dele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então nós somos a justiça de Deus, não porque nós somos justos, mas por causa da justiça de Jesus. Então nós não vivemos e nem somos salvos pelas obras, é pela graça. Irmão Gonçalves, onde queres chegar? Eu quero chegar no resumo, na conclusão, para dizer que Jesus fez tudo por nós e a única coisa que nós precisamos fazer é somente duas: confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Igreja, quando nós percebemos isso, nós nem temos medo da morte, porque para mim crente não morre, descansa. Então, quando nós percebemos isso, não, olha, eu estou com muita dor de cabeça, parece que vai me matar. Você não conhece o Deus que você tem. Se você morrer, Deus está te chamando, meu filho, já quero estar contigo. Mas quem tem medo da morte é porque ainda está andando na carne e não pode agradar a Deus e tem medo de ir no inferno. Porque de verdade, quem sabe que nasceu de Deus, quem sabe que anda com Deus, quem experimenta o amor de Deus, quem é guiado por Deus, quem é conduzido por Deus, ele sabe que tem paz com Deus e pode morrer no dia de hoje, está junto com o Pai. Ou seja, a salvação não é uma esperança, é uma certeza, é uma convicção. Quem é salvo tem essa convicção dentro de si. Mas nós podemos perder a salvação quando nós deixamos que o mundo entre em nós. Irmão Gonçalves, não tem que amar as pessoas do mundo, tens que amar as pessoas do mundo. Porque na Bíblia temos que perceber o contexto. Há o contexto que quando fala de mundo, aponta para as coisas materiais. Há o contexto quando fala de mundo, aponta para as pessoas. Para as pessoas você pode encontrar em João capítulo 3, versículo 16, onde a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é as coisas do mundo, é as pessoas do mundo. O contexto diz isso. Então, igreja, Deus te amou de tal maneira, me amou de tal maneira, que está te estendendo o convite hoje. Nasce de novo. Para você estar no Espírito e andar no Espírito. Investe no teu relacionamento com Deus. Todos os dias, tira teu tempo, você e Deus, só você e Deus. Para quem é jovem, para quem é adolescente, não é porque eu quero fazer isso, mas só que às vezes o meu pai vem e bate a porta, escreve um papel e coloca na tua porta ocupado com Deus. Coloca aí. O pai quando entrar, não, já entendeu o código, meu filho, minha filha está em oração, está com Deus dele. Porque a igreja, eu tenho estado triste porque o que era suposto ser normal para a igreja se tornou anormal. Porque eu vi pai de pessoas, não vou dizer o local, nem vou dizer o nome, porque se calhar ainda pode ver essa pregação e pode me bater depois. Amém? O que é que o pai disse o seguinte? O pai disse assim: olha, eu não sei porque que a minha filha está a orar muito. Está a orar muito por quê? Veio até comigo e disse: não, ela está a orar muito por quê? Filha, estás bem? Quer dizer, o que era suposto ser normal, ficou anormal. Quem ora muito nos dias de hoje está frustrado. A sofrer. Mas eu não vou mentir, pessoas que normalmente mais oram, é pessoas que estão a passar necessidade. Quem normalmente tem quase tudo, consegue as coisas quase no estalar de dedo, esquece-se do Deus que busca. E ontem partilhei isso em Caixarias, o nosso pastor José Galvão esteve presente. Em Oséias, ontem lemos Oséias capítulo 1,
até o capítulo 14. Fiz um panorama e aproveitei em 30, máximo 40 minutos, acredito. E o que aconteceu? O povo israelita no livro de Oséias começa a se prostituir, buscando ídolos. Sabe por causa de quê? Porque no tempo de Jeroboão II, Israel estava a viver, se assim podemos dizer, uma época de prosperidade. Então, se nós olharmos para quem anda na carne, quando as coisas estão demasiadamente bem, a correr demasiadamente bom, conforme nós esperamos, a ideia é sempre não. Eu vou me apegar para as coisas do mundo. E Deus disse a Oséias, eu quero que tu casas com uma prostituta. E essa prostituta vai te trair. E você vai sentir a dor que eu sinto quando o meu povo se desvia de mim. Igreja, o diabo sabe, eu quero que guardem bem isso. Nunca mais esqueçam isso. O diabo sabe que a única forma dele tocar na sensibilidade de Deus é te afastar dos caminhos de Deus. Gonçalves, por quê? Porque Deus já te perdoou milhões e milhares de pecados. Todos os dias falhamos contra Deus. Todos os dias cometemos contra Deus e só precisamos recitar 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessares os teus pecados a Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar de todos os pecados. Assunto encerrado, pecado perdoado. Mas o diabo cometeu uma única vez, eu subirei até o mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Queda para Satanás. Deus nunca mais lhe perdoou. Então o diabo viu, não, tá bom. Deixa eu entender bem o que Deus ama. Como é que eu posso tocar na sensibilidade de Deus? Ele ama essa criatura porque Ele lhe fez segundo a sua imagem e sua semelhança. Aí tá bom. Então, como eu quero ver Deus triste, eu vou pegar no Shalom. Vou lhe abençoar com um carro para lhe afastar da presença de Deus. Pastor José Galvão, não quero vir para a igreja, não estou conseguindo vir para a igreja porque tenho estado demasiadamente ocupado. Na empresa, o meu chefe tem me dito isso. Quer dizer, o que era bênção agora se tornou maldição. E uma coisa é, quero ser bem claro para a igreja. Qualquer emprego que você tem, que achas que Deus te abençoou, que te limita a vir na igreja, não é bênção de Deus, é bênção de Satanás. E para Deus é maldição. Porque Deus não vai nos dar nada para nos tirar da presença dEle. Não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Até aqui, palavra do Senhor.